Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Pensando as Escrituras. E nessa aula de escatologia que eu vou oferecer para vocês, nós falaremos a respeito da verdade sobre a grande tribulação, como a grande tribulação se cumpriu e por que isso importa. Eu quero então nessa aula mostrar para vocês que a grande tribulação tão esperada pelas pessoas é uma profecia já cumprida, é uma profecia que aconteceu no primeiro século da era cristã. E depois de mostrar as evidências desse cumprimento, eu quero também mostrar para vocês a relevância prática que essa ideia tem para a nossa vida. Qual a importância de entender e qual a relevância prática desse fato para o nosso cotidiano, para a nossa vida cristã diária, tá bom? Mas antes, irmãos, de nós falarmos a respeito do assunto propriamente dito, eu quero compartilhar com vocês aqui os e-books de escatologia que eu escrevi. Eu tenho 4 e-books sobre escatologia e eu quero apresentar rapidamente cada um deles para vocês. O primeiro e-book se chama A Escatologia é realmente importante? A importância da escatologia na vida cristã. Você já ouviu alguns pastores falando mais ou menos assim? Olha, é importante você estudar escatologia, mas a escatologia é um assunto secundário da fé. Ela não tem tanta importância assim em relação a outros assuntos. Há assuntos que é muito mais importante do que a escatologia. Então, assim, você pode estudar escatologia, mas é uma questão secundária. Isso não vai afetar tanto a sua cosmovisão, não vai afetar tanto a sua prática de vida, enfim. Mas, nesse livro, eu mostro que isso é uma falácia. A escatologia é importante, ela é necessária e ela não é um assunto meramente secundário. Ela impacta e afeta profundamente a tua vida. Então, Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E um dos assuntos que procede da boca de Deus, sem dúvida, é a escatologia. Então, nesse livro eu mostro que a escatologia não é um assunto restrito a pastores, seminaristas, teólogos, acadêmicos, não. A escatologia é um assunto para todo cristão. Todo cristão deveria entender melhor esse assunto e ter familiaridade com os conceitos, porque isso vai impactar a forma como ele vive. E eu mostro na própria Bíblia um exemplo prático de uma pessoa que tinha uma visão escatológica errada e como que isso afetou o destino e a forma como ela vivia aqui na Terra. E também nesse pequeno e-book, pessoal, eu apresento a grande tribulação, que é o assunto da nossa aula de hoje. Eu falo sobre a grande tribulação também nesse e-book. Ele tem 30 páginas e custa somente R$ 15. O segundo e-book se chama A Expansão do Reino de Cristo, refutando o argumento amilenista da soma dos crentes. Nós defendemos aqui no canal, todos sabem, o pós-milenismo. Uma das características do pós-milenismo é ensinar que, antes de Cristo voltar, a maioria da população estará rendida aos pés de Jesus. Deus vai salvar a maioria da população mundial. Ele não vai salvar todos sem exceção, mas ele vai salvar a maioria. De tal forma, irmãos, que quando Cristo retornar para consumar a história, haverá muito mais pessoas convertidas do que condenadas. Haverá muito mais salvos do que perdidos, tá? Isso é o que diz o pós-milenismo com base na Escritura. Agora, o amilenismo clássico, aquele que é pessimista, que crê que tudo vai ficar pior, não acredita nisso. Acredita muito pelo contrário, que no final dos tempos vai haver uma tremenda apostasia e que poucas pessoas serão salvas. Daí você pergunta para o milenista, ok, então como que você explica aquela grande multidão que João vê em Apocalipse 7? E eles então vão apresentar o argumento da soma dos crentes. Qual que é esse argumento? O argumento basicamente diz que esse grande número, essa grande multidão que João vê, se refere a todos os crentes que viveram desde a criação dos céus e da terra, lá em Gênesis, até a consumação final, quando Cristo voltar. Quando você soma todos os crentes de todas as épocas, aí você tem uma grande multidão. Então, essa grande multidão não se refere ao predomínio do evangelho que vai salvar a maioria no fim dos tempos, como diz o pós-milenismo. Então, nesse pequeno e-book, eu refuto esse argumento amilenista. Eu mostro que esse argumento da soma dos crentes não tem apoio bíblico. Esse e-book tem 25 páginas apenas e custa somente R$ 10. O terceiro e-book, irmãos,
se chama Escatologia Descomplicada, uma abordagem simplificada da escatologia para todos. Então, olha só, se você ainda não tem a sua visão escatológica definida, esse livro é para você. Ou se você conhece alguma pessoa que está estudando, que ainda não tem uma clareza a respeito do assunto, que quer seguir uma linha, mas não sabe qual seguir, então esse livro é para essa pessoa também. Então, nesse e-book, eu abordo as correntes milenaristas, eu abordo as abordagens hermenêuticas, eu falo do historicismo, idealismo, futurismo e preterismo, e falo também das correntes milenaristas, como eu disse, amilenismo, pré-milenismo histórico, dispensacionalismo e pós-milenismo. Mas não só isso, nesse e-book eu também abordo, irmãos, outros assuntos como Israel. Deus ainda tem um plano para Israel ou não? Depois que Israel rejeitou o Messias prometido no século I, Deus simplesmente encerrou a relação com Israel para sempre? Então, nesse e-book, eu falo a respeito disso também. E além desses assuntos, eu abordo vários outros temas escatológicos. Eu falo da ressurreição, abordo temas da interpretação bíblica, eu mostro alguns princípios que nós temos que respeitar na hora de interpretar as profecias. E esse e-book tem 120 páginas e está custando R$ 30. E o quarto e último, esse eu publiquei no ano passado. Entendendo o Fim dos Tempos, um guia explicativo da escatologia cristã. Aqui nesse e-book, você vai encontrar, além de uma explicação das visões principais também, nesse e-book eu também falo sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo final. Eu apresento uma interpretação preterista parcial dos 4 cavaleiros de Apocalipse, o que eles significam, como que essa profecia se cumpriu, qual que é o significado de cada cavaleiro e cada cor apresentada ali no texto. Tudo isso é abordado nesse livro. Mas nesse e-book eu também falo da escatologia vitoriosa pós-milenista, e lá no finalzinho, irmãos, vocês vão encontrar um pequeno glossário que eu escrevi. Um pequeno dicionário, onde eu coloco ali as principais palavras que a gente usa na escatologia, e na frente delas uma breve explicação, um breve resuminho do que essas palavrinhas significam. Então esse pequeno dicionário serve para você ter uma noção das palavras escatológicas que nós utilizamos. Porque às vezes você está lendo algum livro e você se depara com uma palavrinha lá e você não entende exatamente o que essa palavrinha significa. Então esse glossário visa facilitar o seu entendimento escatológico, tá bom? E depois tem uma linha do tempo pós-milenista e outra linha do tempo preterista parcial que eu coloco no finalzinho do livro. Ele tem 75 páginas e está custando R$ 30. Daí você fala assim para mim: Fabrício, eu gostei, me interessei pelos 4 e-books. Se eu comprar os 4 e-books, eu posso ganhar um descontinho? E é claro que sim, meu irmão, porque o objetivo desses e-books principalmente é te abençoar, principalmente é te oferecer um conhecimento sólido e um conhecimento bem estruturado. Então, se você adquirir os 4 e-books, você recebe 47% de desconto. Os 4 juntos custariam R$ 85, mas levando o combo fechado com os 4, você paga apenas R$ 45 à vista no Pix, 47% de desconto, ok? Se você ficou interessado então em adquirir esse combo, é só você enviar uma mensagem para mim, entra lá no meu Instagram, @fabricio.d.mark, manda uma mensagem para mim no direct que a gente conversa. Ou então, se você quiser que eu entre em contato com você, coloca nos comentários aqui desse vídeo o teu WhatsApp, o teu endereço de e-mail, que eu entre em contato com você para a gente então fechar esse pacote. Beleza, irmãos? Dito isso, então, vamos lá para a nossa aula de escatologia de hoje sobre a grande tribulação. Eu quero iniciar essa aula apresentando uma definição da grande tribulação. Olha só, vocês vão encontrar muitos debates, muitas discussões a respeito da grande tribulação, principalmente entre os futuristas. Por quê? Porque os futuristas acreditam que a grande tribulação mencionada e profetizada por Cristo vai se cumprir no futuro ainda. E dentro do grupo dos futuristas, você encontra outros subgrupos. Você encontra futuristas que acreditam que a grande tribulação vai atingir toda a igreja, e outros que acreditam que não vai atingir nenhum crente, enfim. Então, só para resumir esse ponto aqui, sobre as visões
tribulacionistas antes de entrar na definição aqui do texto. Então, olha só, o primeiro grupo que vocês vão encontrar de futuristas são os pré-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja vai ser retirada da terra antes de começar a grande tribulação. Por isso, pré-tribulacionistas. Antes da grande tribulação, a igreja será retirada. E geralmente, irmãos, os futuristas pré-tribulacionistas são os dispensacionalistas. Eles creem naquela ideia do arrebatamento secreto da igreja. Cristo retira da terra secretamente a igreja, de modo que as pessoas ímpias que ficarem aqui ficam assustadas, perdidas. Cadê o povo que estava aqui? Para onde eles foram? Por que eu fiquei? Isso é muito bem ilustrado em filmes como Deixados para Trás e naquela série de livros também chamada Deixados para Trás. Então essa é a ideia. A igreja é tirada antes da grande tribulação. Depois temos o segundo grupo de futuristas, que são os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. Eles acreditam que a igreja vai ser retirada da terra na metade da grande tribulação. A grande tribulação tem uma duração total de 7 anos. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. A primeira parte de 3 anos e meio, a igreja vai participar. Mas a segunda metade, os outros 3 anos e meio, que vai ser o período intenso de grande tribulação de fato, nesse segundo período, a igreja não estará. A igreja vai ser retirada na metade da grande tribulação. Esses são os meso- ou mid-tribulacionistas, que também, de modo geral, são dispensacionalistas. E o terceiro e último grupo, irmãos, são chamados de pós-tribulacionistas, porque eles creem que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. Cristo volta somente após a grande tribulação e a igreja vai passar por todo esse período caótico de sofrimento, de lutas e dificuldades. A igreja vai passar por isso. E geralmente quem acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação são os pós-tribulacionistas que pertencem à linha pré-milenista histórica ou amilenista. De modo geral, são essas vertentes aí, ok? Mas qual que é o ponto em comum entre todas essas linhas que eu mencionei? Conseguiu perceber qual que é a principal semelhança que une todas elas? A principal semelhança é o futurismo. Essas 3 visões, embora discutam a respeito se a igreja vai passar ou não, apesar disso, as 3 são futuristas, porque as 3 acreditam que a profecia da grande tribulação vai chegar ainda, não se cumpriu. Então nós que defendemos aqui o preterismo parcial, a gente está totalmente fora desse grupo, porque a gente não pertence ao futurismo. Nós cremos que a grande tribulação se cumpriu no primeiro século. E eu vou mostrar aqui, irmãos, que há evidências bíblicas disso e há também evidências históricas de que isso aconteceu, tá? Dito isso, vamos então para a definição da grande tribulação. Ela aparece, irmãos, no famoso texto de Mateus 24, 21. Se você conhece um pouco sobre as profecias bíblicas, então você sabe que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são textos paralelos, textos que falam do mesmo assunto. Então, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são textos que falam que apresentam o sermão profético ou o sermão escatológico de Jesus, onde ele profetiza sobre a grande tribulação. E no versículo 21, Jesus diz assim: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então a grande tribulação aparece justamente aqui. Haverá uma grande tribulação, ok? Então Jesus falou sobre isso mesmo. Ele falou de uma grande tribulação. Mas a pergunta que não quer calar: quando a grande tribulação deveria acontecer? Jesus falou a respeito dela. Sabe qual que é a boa notícia, irmãos? A boa notícia é que Jesus falou não apenas sobre a profecia em si, sobre o acontecimento histórico em si, a grande tribulação. Ele também definiu o prazo de quando isso deveria acontecer.
E ele falou isso alguns versículos depois, olha só. Com toda certeza, note a convicção das palavras de Cristo. Com toda a certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Então perceba que nessa frase, não passará esta geração, Jesus está definindo o prazo de quando isso deveria acontecer. Esta geração, ele deixa muito claro isso. Mas aí, irmãos, nós entramos em uma outra discussão escatológica. O que significa a palavra geração? É aqui que começa as divergências. É aqui que começa o debate acalorado entre as visões escatológicas, porque cada teólogo, cada linha, melhor dizendo, vai tentar dar uma explicação do que essa palavra significa. E vamos ver aqui algumas tentativas futuristas de explicar o significado dessa palavra. Vamos ver primeiro, então, deixa eu só colocar aqui, vamos ver, então, a opinião desse teólogo aqui, Jim Hamilton. Ele foi um pré-milenista e ele disse que a palavra geração significa um tipo de geração. Então, se fôssemos traduzir o versículo segundo a definição que ele dá para a palavra geração, o versículo ficaria mais ou menos assim: e não passará esse tipo de geração até que todas estas coisas aconteçam. A ideia do Jim Hamilton, irmãos, é mostrar que Jesus não definiu exatamente qual geração que ia presenciar a grande tribulação. Ele falou de um tipo de geração. Poderia ser a geração do primeiro século que estava ouvindo Jesus falar, poderia ser a geração posterior que viria nos primeiros séculos da igreja, depois do período apostólico, ou poderia ser qualquer outra geração. Mas fato é que Jesus não define qual geração que presenciaria isso. Alguma geração no futuro. É alguma geração no futuro. Pode ser a nossa? De acordo com essa interpretação, pode ser a nossa. Pode ser a nossa geração do primeiro século. Então a palavra geração, segundo ele, significa um tipo de geração. Não uma geração específica, mas um tipo de geração, e essa geração é futura. É uma geração futura. Essa foi uma tentativa, irmãos, de justificar o quê? De justificar o futurismo. Depois, nós temos a segunda tentativa, que ficou bem popularizada através da Bíblia de referência Scofield. Essa ideia foi propagada principalmente através dessa Bíblia, que se tornou muito famosa e muito conhecida aqui no nosso território brasileiro também. Qual que é a ideia dessa Bíblia e dessa teoria? A ideia é que a palavra geração no grego significa raça. Especificamente, a raça judaica. Então, se fôssemos traduzir o versículo que nós lemos, em que Jesus fala sobre a grande tribulação, o versículo ficaria da seguinte forma: em verdade lhes digo que a raça judaica não passará sem que tudo isso aconteça. Quem defende essa teoria vai dizer mais ou menos assim, irmãos. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que Deus tem preservado o povo judeu. Deus tem guardado o povo judeu. O povo judeu não foi extinto da existência, não foi eliminado da terra no decorrer dos séculos. E durante os séculos, houveram muitas tentativas para que isso acontecesse, mas isso não aconteceu. E por que que isso não aconteceu? Isso não aconteceu porque Deus tem preservado os judeus. Deus ainda tem um plano especial e específico para Israel. Plano esse, segundo os dispensacionalistas, que vai se cumprir durante o período da grande tribulação, em que Deus vai lidar diretamente com os judeus. Então eles acreditam dessa forma. Portanto, a grande tribulação de Mateus 24 ainda não se cumpriu, porque a raça judaica
não passou. A raça judaica tem sido preservada durante os séculos, ok? Diante disso, eu pergunto para você, será que essa tese realmente faz sentido? Será que existe base suficiente para nós afirmarmos que a palavra geração significa raça, irmãos? Então vamos analisar um pouco melhor isso daí. A palavra que Jesus cita, que Jesus utiliza ali e que Mateus registra, é a palavra grega para geração, geneá. Geneá, geração. Significa, literalmente, essa palavra, irmãos, a multidão inteira de homens, olha só o significado aqui embaixo. A multidão inteira de homens vivendo ao mesmo tempo. Olha que significado interessante. Uma multidão de pessoas que estão vivendo no mesmo tempo, no mesmo período. Então Jesus está se referindo a homens específicos. Jesus está se referindo a uma audiência, a um público específico. Que público que é esse? O público que estava ouvindo as palavras dele. O público que estava diante dos olhos do Senhor, ouvindo o sermão profético ser anunciado, ser proclamado. A audiência estava ouvindo, prestando atenção nas palavras de Jesus, então ele diz, e não passará esta geração que está me ouvindo. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso que eu acabei de mencionar, guerras, fomes, terremotos, grande tribulação, como nunca houve nem jamais haverá, tudo isso vai se cumprir nesta geração. E, além disso, para deixar a afirmação de Jesus ainda mais assertiva, ele utiliza, irmãos, uma expressão que deixa bem claro que não poderia ser outra audiência. Ele usa a expressão, a palavra esta. É um pronome demonstrativo. Ele diz, e não passará esta geração. Ele não diz, e não passará aquela geração. Ou a geração que estiver viva quando os sinais começarem a acontecer. Não. Ele usa o pronome demonstrativo. Esta geração, ou seja, esta geração de homens vivendo ao mesmo tempo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Então fica evidente, com base na palavra grega aqui, que Jesus está se referindo aos seus contemporâneos. Jesus está se referindo àquelas pessoas da época dele, do primeiro século. Então, lembra do que eu disse? Jesus não só falou sobre a grande tribulação, ele falou também a respeito de quando ela deveria acontecer. Ele definiu o prazo dessa profecia se cumprir. Ele estabeleceu o tempo em que essa profecia deveria acontecer. Essa geração vai presenciar. Esta geração verá os sinais. Esta geração não passará, sem que tudo isso que eu falei aconteça. Agora, irmãos, suponhamos que Jesus quisesse falar não a respeito da geração que estava ouvindo ele, mas suponhamos que ele quisesse falar de uma descendência. Suponhamos que a palavra geração significa de fato raça. Será que Jesus teria utilizado a palavra geneá? E a resposta é não. Se Jesus quisesse se referir a uma descendência ou a uma raça, ele teria utilizado a palavra genos. Porque a palavra genos significa descendência e nacionalidade. Essa palavra grega expressa muito melhor a ideia de raça do que a palavra geneá. Ok? Mas a palavra que aparece ali é geneá, não é a palavra genos. Então, não faz sentido afirmar que a palavra geração significa raça, porque não. Como eu disse, a palavra geração significa uma multidão de homens vivendo ao mesmo tempo, ok? Então, vimos aqui uma evidência bíblica que mostra que a grande tribulação deveria se cumprir no primeiro século. Agora vamos para as evidências históricas, irmãos, do cumprimento da grande tribulação. Observe comigo o que o historiador e médico Lucas escreveu. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei o quê? Que está próxima a sua devastação. Olha o anúncio que Lucas faz aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando vocês perceberem que a cidade foi sitiada pelo exército romano, então fiquem certos, saibam vocês que a destruição dessa cidade está chegando.
E olhando para a história, nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi derrubado, o exército romano, liderado pelo general Tito, invadiu a cidade santa e acabou com absolutamente tudo que tinha ali. O historiador Flávio Josefo, por exemplo, registra na sua famosa obra que cerca de 1.100.000 judeus foram assassinados nessa guerra. Sem contar, irmãos, uma outra grande multidão que foi levada cativa. Então foi de fato uma carnificina que aconteceu. Foi de fato um acontecimento sem precedentes. Foi de fato uma grande tribulação. A gente não tem dimensão da gravidade do que foi. A gente não tem ideia de quão terrível foi a destruição de Jerusalém. É por isso que, pro judeu, o fim da cidade santa e a destruição do templo foi o fim do mundo. Para eles, isso representou o fim do mundo. Mas nós que temos uma mentalidade ocidental, não conseguimos mensurar a gravidade dessa grande tribulação para eles. Foi muito pior do que a gente costuma imaginar. Eu recomendo, então, que vocês leiam os escritos de Josefo e de outros historiadores também, que falam sobre esse acontecimento. Principalmente o Josefo. Ele descreve a guerra de uma forma extremamente forte, extremamente pesada, mostrando que foi de fato uma grande tribulação. Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho acerca de Josefo para a gente ver então alguns escritos que ele produziu, algumas coisas que ele escreveu e falou sobre a guerra judaico-romana, a grande tribulação. Flávio Josefo é um nome romano, ok? Ele não se chama Flávio Josefo, esse nome foi modificado depois, ele tem um nome judeu. Ele nasceu no ano 37 e morreu no ano 101. Perceba, quando que ocorreu a queda de Jerusalém? Em 70. Então, Josefo estava vivo quando isso aconteceu. E eu digo mais, ele não estava somente vivo. Josefo foi testemunha ocular da grande tribulação. E mais do que isso, ele, além de ter visto com os próprios olhos a grande tribulação, ele participou dela. Por que ele participou dela? Porque Josefo foi um combatente. Ele foi um guerreiro também. Então ele lutou, primeiramente, protegendo os judeus. Ele foi um general que assumiu a frente das tropas judaicas, em defesa do povo judeu contra os romanos. Mas aí o que aconteceu? Ele foi capturado pelo exército romano, não foi assassinado, mas ele foi capturado, e ao ser capturado, o Josefo se rendeu. Ele se rendeu e passou para o outro lado. Ele passou a lutar em favor dos romanos. É por isso que ele é tido por muitos como sendo um grande traidor. Mas enfim, apesar disso, Josefo registrou todos os detalhes da guerra judaico-romana. Nós temos em português várias edições dessa obra. A história dos Hebreus é a mais conhecida, e dentro da história dos Hebreus, nós temos então a guerra dos judeus contra os romanos. É uma obra bem vasta, bem grande, que vale muito a pena você consultar para obter informações históricas. E como eu disse, irmãos, esse livro apresenta para nós várias evidências históricas que apoiam o fato de que a grande tribulação se cumpriu no primeiro século. A história, obviamente, não está acima da escritura, mas a história lança luz sobre aquilo que a Bíblia diz sobre a grande tribulação. E se Jesus disse, não passará esta geração, e nós temos na história registros comprovando isso, então fica evidente que a grande tribulação se cumpriu. Então eu quero ler com vocês aqui algumas citações da obra de Josefo, falando sobre o exército romano que invadiu Jerusalém e a devastação que isso foi causada na cidade. Ele fala assim: assim que o exército já não tinha mais nenhuma pessoa para matar ou saquear, porque não sobrou ninguém para ser objeto de sua fúria, pois eles não teriam poupado ninguém, caso houvesse restado qualquer trabalho do tipo para ser executado. César deu ordens para que demolissem então a cidade inteira e o templo, mas que deixassem tantas torres em pé quantas fossem da maior eminência. A muralha foi poupada, a fim de poder conter um acampamento dos remanescentes do pelotão.
Assim foram as torres também poupadas, a fim de demonstrar para a posteridade que tipo de cidade era, bem fortificada e subjugada pela bravura romana. Mas, quanto a todo o resto da muralha, ela foi tão inteiramente deitada ao nível do chão por aqueles que a cavaram em seus fundamentos, que não restou nada para tornar crível aos que se dirigiam até lá que ela havia sido habitada algum dia. Esse foi o fim de Jerusalém pela insanidade dos seguidores de inovações. Uma cidade, de outro modo, de grande magnificência e enorme fama em toda a humanidade. Então, note o que Josefo escreve aqui, pessoal. Ele diz que a cidade de Jerusalém foi tão destruída, foi tão devastada, foi tão arrasada, que quem olhasse para essas ruínas jamais poderia acreditar que essa cidade um dia foi habitada. Como que pode uma cidade como Jerusalém ficar num estado desse? Como que pode uma cidade que tinha tanta fama? Como que pode uma cidade que antes era o centro da adoração a Yahvé, que era o centro da verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, ficar numa situação como essa? Não dá para acreditar. E ele diz isso porque o nível de caos, de ruínas e de destruição foi algo sem precedentes que tornava realmente inacreditável acreditar numa coisa daquela. E ele prossegue dizendo o seguinte: o exército romano cercou a cidade quando estava lotada de habitantes. Por conseguinte, a multidão daqueles que ali pereceram excedeu todas as destruições que homens ou Deus alguma vez trouxeram ao mundo. Então foi algo sem precedentes. Jerusalém, irmãos, estava lotada de habitantes. Como eu disse, Josefo diz em outro ponto da sua obra que cerca de 1.100.000 judeus foram mortos aí. Então a cidade estava lotada de habitantes mesmo. E ele prossegue: todo o país pelo qual eles haviam fugido foi tomado pela carnificina e o Jordão não poderia ser atravessado por causa dos corpos mortos que estavam nele. Então para imaginar, não dava nem para se locomover no mar devido à quantidade de mortos, corpos mortos em decomposição. Tanto é que num outro ponto da obra, o Josefo vai dizer que o cheiro, a carniça, era algo simplesmente insuportável. Porque você imagina, essa guerra não durou alguns dias ou algumas semanas. Ela teve uma duração maior, ela durou alguns anos. Então, muitos corpos entraram em decomposição durante esse tempo. E o mau cheiro que subia na cidade era algo simplesmente insuportável, que causava realmente ânsia e náusea nas pessoas. Então, esse foi o resultado da guerra judaico-romana. Essa foi a grande tribulação. Eu nem trouxe aqui, irmãos, outros registros pesados a respeito dessa guerra aí. Por exemplo, você vai encontrar registros também falando que as mães, por conta da fome, matavam as próprias crianças, seus próprios bebês. Matavam os próprios bebês para poder comer e não morrer de fome. Imagine só, uma mãe matando o seu próprio filho, assando esse filho e comendo para não morrer de fome. E Jesus não falou que haverá fome e terremoto em todo lugar? Depois, um outro ponto que Josefo menciona. Os pais de família, eles matavam a sua própria família. Matava a esposa, matava os filhos. Por quê? Eles faziam isso para que a família deles não sofresse na mão do exército romano. Então era mais vantajoso, entre aspas, matar a própria família. Eu mesmo prefiro matar a minha família do que ver a minha família cair na mão do exército romano, porque o exército romano era cruel e implacável. Então perceba que horror que foi essa guerra, que coisa assombrosa, que coisa terrível e sem precedentes. E o texto bíblico é bem claro a respeito disso. Jerusalém será devastada. E ela de fato foi devastada em 70 depois de Cristo. Se você... Eu trouxe aqui, irmãos, apenas 4 citações de um historiador apenas. Mas se você consultar outras obras de outros historiadores, você vai encontrar também outras evidências históricas que corroboram o cumprimento da Grande Tribulação no primeiro século. Além do Josefo, você tem o Eusébio de Cesareia, você tem o historiador Tácito,
você tem o historiador Suetônio, ok? São outros historiadores que falam a mesma coisa a respeito dessa guerra. São evidências históricas que Deus nos deixou para mostrar que as palavras de Jesus se cumpriram cabalmente no primeiro século. Olhando para tudo isso que nós falamos, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso significa para nós hoje, o cumprimento da grande tribulação, se ela se cumpriu no primeiro século? Como que isso afeta a minha vida? Como que isso impacta a forma como eu devo viver? Então vamos falar agora, para finalizar a nossa aula, sobre as implicações práticas da grande tribulação. Em primeiro lugar, irmãos, o fato da grande tribulação ter se cumprido no primeiro século nos ensina que podemos confiar nas palavras de Jesus. Você confia nas palavras do nosso Senhor e Salvador? Você confia nas promessas que Jesus fez para o seu povo, para as suas ovelhas? Ora, se a grande tribulação não se cumpriu no primeiro século como Jesus disse que deveria se cumprir, como que eu posso acreditar nas outras palavras de Jesus? Como eu posso acreditar nas promessas que Cristo fez para nós que somos o seu povo, sendo que aquilo que ele falou não se cumpriu? Percebe como que o próprio caráter messiânico de Jesus é colocado em dúvida quando nós não acreditamos que a grande tribulação não se cumpriu conforme ele disse que deveria se cumprir. Então, a coisa fica mais estreita, a coisa pega mais embaixo, quando nós olhamos por esse prisma, ok? Então, nós podemos sim, irmãos, confiar nas palavras de Jesus, porque as palavras dele se cumpriram perfeitamente no primeiro século. Então, quando Deus nos promete perdão através de Cristo, nós podemos confiar que isso vai realmente acontecer. Quando Jesus disse que nenhuma ovelha seria arrebatada das mãos dele, nós podemos confiar nessa promessa de segurança, porque ele disse, e o que ele diz se cumpre perfeitamente. Podemos confiar nisso. Podemos confiar que o Senhor vai nos conceder a sabedoria necessária para a tomada de decisão no dia a dia, porque essa é uma promessa bíblica. Se eu pedir com fé, sem duvidar, eu vou receber a sabedoria necessária. Então eu posso confiar que isso vai realmente acontecer. Por quê? Porque Jesus disse que a grande tribulação ia se cumprir e as palavras dele se cumpriram. Ele é fiel às palavras que ele mesmo proclamou e que ele mesmo proclama. Essa é a primeira lição. Podemos confiar nas palavras de Jesus. A segunda lição que o cumprimento da grande tribulação nos ensina é que não precisamos temer um futuro sombrio e caótico. E eu pergunto para você, como que você olha para o futuro? O que você espera que vai acontecer no futuro, tanto em relação à tua vida individual, quanto em relação ao mundo em si, à história da humanidade? O que nós devemos esperar? Qual expectativa devemos gerar em nosso coração? Expectativa de sofrimento mesmo? Somente sofrimento? Somente caos? Somente tragédias? Será que é isso que Deus tem para a sua igreja? E aqui, irmãos, eu não estou apresentando para vocês uma mensagem triunfalista. Eu não estou negando a realidade do mal. Eu não estou negando que existem desafios e adversidades na vida cristã. Não estou negando isso. O que eu estou negando é que o futuro será marcado apenas por coisas negativas, coisas ruins que vão crescer em proporções absurdas até Cristo voltar. Isso sim eu contesto. Isso sim eu discordo. Isso eu não aceito de forma alguma porque biblicamente não tem base. Cristo invadiu a história como o rei que ele é, estabeleceu o seu reinado no primeiro século e ele está reinando progressivamente a partir do céu, à destra do Pai, e através da sua igreja aqui na terra. E, portanto, o reino dele está crescendo e se expandindo gradualmente, transformando corações, transformando pessoas e, consequentemente, mudando o próprio mundo que ele criou. As estruturas da sociedade de forma progressiva, de forma gradual e de forma lenta. Mas isso está acontecendo. Então não tem como o mundo estar caminhando para algo pior. Então nós contestamos sim essa perspectiva pessimista em relação ao futuro.
nós não precisamos temer um futuro sombrio e um futuro caótico. Porque Deus está aqui na terra, através da sua igreja, e Deus está conduzindo todas as coisas, segundo a sua vontade soberana, segundo o seu poder, que ninguém pode combater, que ninguém pode impedir. Deus já, próprio do Senhor disse, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, nós não precisamos temer um futuro sombrio e caótico. Você deve sim se preparar para fases difíceis, você deve sim se preparar para momentos de dificuldade, de lutas, de desafios, de aflições, sim. Mas, por outro lado, você também deve cultivar uma mentalidade otimista, uma mentalidade vitoriosa em Cristo, uma mentalidade onde o mal não prevalece, onde o bem é que prevalece, onde as coisas de Deus é que vão triunfar sobre as coisas do diabo e as coisas desse mundo. Isso sim, nós temos que cultivar mais e mais na nossa mente. E a terceira lição que nós aprendemos com a grande tribulação cumprida é que podemos investir em projetos a longo prazo. Sabe por quê, irmãos, que nós podemos investir em projetos a longo prazo? Porque nós não estamos pertinho do retorno de Cristo, como muitos por aí afirmam. A grande tribulação não está chegando a qualquer momento, porque ela já se cumpriu no primeiro século. E Cristo não está às portas, prestes a retornar a qualquer momento. Porque a história mundial ainda deve caminhar durante muitos e muitos anos até que Cristo volte. Por quê? Porque convém que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo é a morte. Então, os inimigos de Cristo ainda estão sendo subjugados progressivamente na história. E isso vai levar muitos e muitos anos para chegar o último inimigo, que é a morte. Ok? Então, nós podemos investir em projetos a longo prazo. Eu já vi, irmãos, situações em que as pessoas tomaram decisões malucas por acreditarem que o arrebatamento estava às portas. Por exemplo, na década de 80, 1988, um livro publicado sobre o arrebatamento da igreja causou um verdadeiro alvoroço nos crentes. Esse livro foi escrito por um homem que na época era cientista da NASA. Eu até esqueci o nome dele. E esse livro foi distribuído amplamente, vendeu milhões e milhões de cópias. E infelizmente acabou convencendo as pessoas de que o arrebatamento aconteceria em 1988. Sabe qual que foi o resultado disso? Muitos pais tiraram os filhos da escola para juntos esperarem pelo arrebatamento. Outras pessoas pediram demissão do emprego por causa do arrebatamento. E aí o que aconteceu? O ano de 1988 chegou e nada se cumpriu. E nada se cumpriu. Então, essas pessoas foram desestimuladas a projetos de longo prazo. Elas foram, muito pelo contrário, encorajadas a abandonar a vida delas, a abandonar os projetos dela. Os filhos foram tirados da escola. O emprego foi abandonado. Por quê? Porque o arrebatamento está chegando. Ok? Então, o fato da grande tribulação já ter se cumprido no primeiro século nos motiva a projetos de longo prazo. Eu posso muito bem fazer um projeto de 10 anos, de 20 anos. É claro que Deus pode me recolher antes que esse projeto seja concluído. Mas isso não me impede de fazer o projeto. Isso não me impede de dar início a esse projeto de longo prazo. Por quê, irmãos? Porque Deus ainda vai trabalhar durante muitos anos na história do mundo até a consumação. E nós fazemos parte desse projeto de longo prazo. Ok, Fabrício, mas quais são os projetos de longo prazo que eu posso investir? Quais são esses projetos? Eu trouxe aqui alguns. Família. A formação de uma família cristã é um projeto de longo prazo. Um casamento duradouro, a criação dos filhos, tudo isso é um projeto que dura a vida toda, e não apenas um período da vida. Então, é por essa razão que você deve investir nesse tipo de projeto.
investir na tua família, investir nos teus filhos. Esse é um projeto de longo prazo que vai durar a vida inteira e você deve investir nisso, porque o reino de Deus está se expandindo progressivamente e a tua família pode ser um tremendo instrumento na expansão do reino. A tua família pode ser um instrumento poderoso para que mais vidas conheçam o evangelho da graça e sejam alcançadas pelo poder do Espírito. Família. Segundo, plantação de igrejas fortes. Nós devemos plantar novas igrejas, igrejas que têm um ensino sério, alicerçado na palavra, igrejas que praticam o discipulado profundo, igrejas que formam o caráter dos seus membros com um bom ensino, igrejas que impactam a sociedade, que influenciam as pessoas ao seu redor. É esse tipo de igreja forte que Deus quer que seja plantado na terra, irmãos. Então isso é um projeto de longo prazo também. Por quê? Porque quando uma igreja é plantada, é fundada, é iniciada, o objetivo é que essa igreja nunca se feche. Muito pelo contrário. O objetivo é que essa igreja seja um canal de promoção do evangelho. O objetivo é que essa igreja gere impacto ao redor dela. Projeto de longo prazo. Terceiro, institutos bíblicos e teológicos, faculdades, cursos e assim por diante. Tudo isso visando a educação teológica do povo de Deus. Esse é um projeto a longo prazo também. Por exemplo, quando você começa um curso, uma faculdade ou alguma coisa nesse sentido, você fica estudando ali durante muitos meses, durante anos. Certas faculdades duram mais do que 4 anos. Então tudo isso é projeto de longo prazo. E nós devemos investir nesse tipo de coisa. Então invista na tua educação teológica, invista no teu crescimento, no teu conhecimento, para que você esteja bem preparado para fazer a diferença nesse mundo. Para que você esteja bem habilitado por Deus com as devidas ferramentas para impactar as pessoas que estão à sua volta. Então a formação teológica, a educação teológica, o aprendizado das Escrituras é um projeto a longo prazo. E depois temos também construção de um patrimônio financeiro. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Então, investir na tua segurança financeira e na segurança financeira da tua família é uma forma também de você planejar a longo prazo, ok? Então, se esforce, procure ter reservas de emergência para que isso te socorra em momentos de necessidade. Porque olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. De modo geral, as pessoas acham que o pós-milenismo ensina que o mundo está caminhando para algo melhor de maneira ininterrupta. É como se o pós-milenismo ensinasse que o mundo está crescendo, progredindo e avançando sem nenhum problema, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo, sem nenhum retrocesso. Mas não é isso que ensina a escatologia otimista. O pós-milenismo, que está, no meu caso, ligado com o preterismo parcial, porque eu adoto essa ferramenta, o pós-milenismo, que é otimista, ele acredita que o mundo está progredindo desde o século I, Cristo começou a reinar aqui no primeiro século, o mundo está progredindo e avançando historicamente, só que esse crescimento não é sem interrupção. Haverá momentos que o mundo parece que piorou. Haverá momentos que esse progresso vai experimentar uma pausa, vai experimentar uma interrupção momentânea. Mas depois que esse período passar, o mundo volta a melhorar. Então o progresso é gradual, mas ele não é contínuo sem interrupção, ok? E durante o progresso do reino, irmãos, pode haver momentos negativos durante a sua vida financeira, ou na economia do país, ou na economia global do mundo todo, de vários países. Por isso é importante você construir um patrimônio que te dê segurança e que vai te socorrer em momentos de crise, em momentos de dificuldade. E esse tipo de patrimônio a ser construído é um projeto a longo prazo, é uma coisa que dura bastante tempo também. E por último, saúde e longevidade. Esse é um projeto de longo prazo. Você tem que cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu corpo, fazendo exercício físico, descansando o suficiente. Enfim, Deus quer que você invista no teu corpo, porque é através do seu corpo, é através da sua vida, que você vai servir melhor a Deus.
né? Como que nós vamos servir a Deus se a gente não tem energia para nada? Se a gente está simplesmente preso em várias enfermidades por conta do descuido com a nossa saúde, né? Deus quer que a gente trabalhe usando o nosso corpo para a glória dele, usando as nossas habilidades, as nossas energias e as nossas forças para a glória e honra do nome dele. Eu me lembro de uma história triste de um homem chamado Lawrence McCain. Ele morreu com 26 anos, salvo engano, cerca de 20 e poucos anos de idade. Ele foi um missionário muito apaixonado por Deus, muito apaixonado pelos perdidos, mas infelizmente ele partiu dessa terra muito cedo. Sabe por quê? Porque ele não dava o devido cuidado com o seu corpo físico. E ele partiu muito jovem. E aí no finalzinho da vida ele disse uma frase muito marcante que impactou muitas pessoas e impacta até hoje. Ele disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. E agora, o que eu faço com a mensagem? O cavalo, que ele se refere, fala do corpo. Deus me deu o corpo, Deus me deu um corpo e me deu o evangelho nas mãos. Só que eu matei esse corpo. E agora o que eu faço com o evangelho? Como que eu vou anunciar esse evangelho, sendo que eu matei o cavalo que servia como veículo para anunciar as boas novas? Então, cuide da tua saúde, cuide do teu corpo, invista a longo prazo nisso também, porque isso é fundamental para a gente poder servir a Deus aqui na Terra durante muitos e muitos anos. E eu encerro essa aula deixando algumas reflexões aqui para você. Primeira, o que você pode fazer hoje para que o reino de Deus continue crescendo na Terra? O que está nas suas mãos? O que você tem em mãos? O que está no seu alcance? E alguma coisa eu tenho certeza que você pode fazer em prol do reino de Deus nessa Terra. Então reflita sobre isso, examine o teu coração, examine a tua vida e veja o que eu posso fazer para levar o reino de Deus adiante. O que eu posso fazer para que o reino de Deus seja mais e mais estabelecido ao meu redor, no mundo em que eu vivo. Segundo, o que Deus confiou em suas mãos? Para analisar, irmãos, o que você tem em mãos? O que Deus colocou em suas mãos? Pode ser alguma habilidade, alguma coisa que você sabe fazer e que você faz muito bem e que as pessoas são abençoadas com isso que você faz. O que é? O que é isso que Deus colocou nas suas mãos? Talvez Deus colocou certas habilidades em suas mãos, talvez Deus colocou mais recursos financeiros em suas mãos para você abençoar outras pessoas. Enfim, eu tenho certeza que alguma coisa Deus colocou nas tuas mãos. E independentemente do que for, você deve usar isso que Deus colocou em suas mãos e usar para a glória dele, para o avanço do reino e para a edificação das pessoas. E terceiro e último, quais são as habilidades que você possui? Quais são as áreas em que você é bom? Isso está ligado com o ponto anterior, né? Você tem acesso a quais pessoas? Porque fato é, irmãos, eu, Fabrício, tenho acesso a um grupo limitado, a um público limitado de pessoas. Há pessoas que eu nunca vou ter acesso, porque elas não fazem parte do meu círculo de relacionamento. Elas não fazem parte da minha rotina. Elas estão longe de mim. Mas há pessoas que somente você pode ter acesso. Eu não posso ter acesso a elas e conversar com elas e falar do evangelho com elas e mostrar o evangelho para elas. Mas você pode. Tem pessoas que eu não tenho acesso, mas que você tem. E o que você está fazendo com essas pessoas? Como que você está se comunicando com essas pessoas? De que forma você está impactando essas pessoas e semeando o evangelho da graça sobre elas? Então pense sobre essas questões. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que cada um de nós faça a diferença nesse mundo. A vontade de Deus é que cada um de nós use os recursos que nós temos disponíveis em nossas mãos para fazer o reino avançar, para fazer o reino se expandir mais e mais nessa terra. Então a grande tribulação se cumpriu no primeiro século e essa é uma excelente notícia, porque o futuro que nos aguarda não é um futuro de grande tribulação liderada por um anticristo mundial. O evangelho está se expandindo progressivamente, a grande tribulação ficou lá no passado, no comecinho do cristianismo,
E hoje nós temos o Evangelho nas mãos, que está crescendo mais e mais, transformando pessoas, transformando a sociedade, e até que Cristo volte para colocar um ponto final na história e estabelecer a era eterna, e estabelecer definitivamente a eternidade para juntos habitarmos para sempre com Ele. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a Grande Tribulação. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha compreendido tudo que foi dito aqui, e eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para mais pessoas entenderem esse assunto. Peço que vocês curtam também esse vídeo para encorajar mais e mais a continuar produzindo conteúdos de escatologia aqui para vocês. Deixe um comentário aí se você foi edificado, se você foi instruído com essa aula, tá joia? E que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima.